Já emendando na questão da poupança, a gente tem ouvido falar muito mal da poupança, que é um investimento que muitos economistas, eu tenho visto na televisão isso em reportagens, que as pessoas até falam que deve-se evitar esse investimento da poupança. A sua opinião também é nessa linha de evitar a poupança, talvez aplicar num tesouro nacional? Como é que você vê isso? Na hora de investir, você tem que saber o seguinte, Dil, tem que saber, eu tenho dinheiro para quê? Para quanto tempo que eu tenho esse dinheiro? Porque não é investir em poupança, não é investir o quê? Eu tenho para quanto tempo que eu posso disponibilizar esse dinheiro e para que eu estou com esse dinheiro? Porque não adianta você investir, digamos, no título do Tesouro de 3, 4 anos, se você precisa do dinheiro um ano antes. Então, aí tem que analisar um pouco. A poupança, com essa baixa da taxa Selic, que é a taxa que regula a economia, ela voltou a ser atraente, viu? É um investimento atraente neste momento. Mas tem investimentos bons. O Tesouro Direto realmente é um investimento bem interessante, tem vários tipos e tem que adequar a sua necessidade ao tipo de investimento. Por isso eu estou dizendo, assim, as pessoas perguntam para mim assim, Dil, Odete, qual é o melhor investimento? Se eu soubesse, eu estaria milionária. Pois né? Estaria milionária. Então, não existe o melhor investimento, existe o investimento adequado para você neste momento, no seu momento. Então, tem que analisar. Tá certo. Tá? Mas aqueles que querem se arriscar, que tem o cinquentão, falam, mas eu quero arriscar, eu quero ganhar, eu quero arriscar mais. Arrisque, mas arrisque somente 30%, né? Porque você perder 30%. Perde uma parte do seu recurso, né? O ideal é manter, fazer em aplicações de renda fixa, sem muitos riscos. Sem muitos riscos. Isso. Ótimo. Boa dica, boa dica. Eu vou te falar um pouquinho sobre aposentadoria. O que a gente está vendo agora é essa febre toda de aposentadoria, do INSS, como é que vai ser, como é que vai ficar, tal. Os cinquentões, no momento dos cinquentões, lógico que vai depender da história de cada um. Certo. Mas como é que eles podem se defender dessa questão de aposentadoria? Como é que a gente pode, talvez, complementar uma aposentadoria do INSS? Ou o INSS é um bom negócio, né? Qual a sua opinião sobre a aposentadoria dos cinquentões? Como é que a gente pode olhar para frente e organizar melhor o futuro da gente nesse sentido? É o seguinte, essa parte da aposentadoria realmente é assim, o ideal é ter sempre um complementar, porque no final, quando você tem o que é independência financeira? O que é você ser rico financeiramente? É quando você para de trabalhar e você vive de renda. Você vive das casas que você comprou, né, dos imóveis, do que você tem aplicado. Isso é independência financeira. E isso se constrói ao longo do tempo. Eu aproveito para dizer, o quanto mais cedo é melhor, que você aproveita os juros compostos aí. É lógico. Aí a previdência privada é uma boa alternativa, mas também tem o Tesouro Direto, que compra as letras do governo. Eu defendo o Tesouro porque o governo paga bem. Por exemplo, você investe todo mês um pouco, o governo está pagando em torno de 5% mais a inflação. Né? Isso a longo prazo é bem interessante. Agora, muita gente, Dil, torce o nariz para o INSS. É verdade, torce o nariz. E agora com esses zum aí, então, o INSS ainda é a previdência mais completa que existe. Ela dá cobertura para a saúde, ela dá cobertura para a invalidez, e ela dá cobertura e ela dá pensão para os seus dependentes em caso da sua morte. Não tem previdência melhor do que isso. Então, eu acho que todos deveriam pagar o INSS, embora as pessoas torcem o nariz, mas é uma previdência completa e ter uma aplicação paralelo complementar. Entendi. Essa é a minha dica sobre previdência. E você falou um termo aí que justamente encaixa na pergunta seguinte que eu vou te fazer. Existe uma expressão por vocês, economistas, por vocês, especialistas em finanças, de fazer o dinheiro trabalhar para nós mesmos. Exatamente. Quais são as alternativas do dinheiro trabalhar para mim? Essa expressão deixa claro para os nossos cinquentões e cinquentonas. Eu falo o seguinte, né? O dinheiro trabalhar para você tem aí uma tríade. Não seria você juros compostos, tempo, dinheiro, ele pode ser seu amigo ou seu inimigo. Né? Então, tempo, juros compostos e o dinheiro bem investido. Ter boas escolhas no investimento, para o dinheiro trabalhar para você. Então, se você guardar pouco, mas guardar sempre, você vai acumular riqueza. Entendi. E o tempo com juros compostos, juros sobre juros ao seu favor, isso realmente te traz esse benefício.
É uma avalanche de recursos que vão se acumulando, é isso mesmo? Sim, porque as pessoas... o papel está voando, Gil. Faz parte. Faz parte. Então, porque as pessoas elas querem um retorno rápido. Eu vou dar um exemplo. A minha sobrinha começou a investir no Tesouro Direto, fez lá uma aplicação que eu tinha orientado. Ela falou, olha, tia, não está rendendo nada. Mas ela tinha colocado dinheiro fazia um ano. Então, o dinheiro precisa de um tempo, porque é o juros sobre juros. E se você colocar, digamos, olha, R$100 para uma criança que nasce hoje, agora, quando ela tiver 18 anos, você tem lá R$50 mil para essa criança. E eu tenho amigos que têm filhos, que o filho quer fazer medicina e não passou numa federal, no estadual, e o pai não tem R$6 mil para pagar para o filho. Se ele tivesse colocado 100 todo mês, ele estaria os 50 lá com o filho indo para a faculdade. Então, juros compostos, tempo e boas escolhas. Esse é o segredo para fazer o dinheiro render. Não está no nosso script, mas vou te fazer uma pergunta. Tem muita gente que vive de aluguel, compra imóveis, eu não coloquei no nosso roteiro, mas vamos. A pessoa, em vez de investir, compra imóveis e vai alugando isso. Hoje é um bom negócio essa questão de ter imóveis para aluguel? Sim, imóveis para aluguel é um bom negócio, sim, porque você está com o teu imóvel lá que está valorizando, né? E esse imóvel ele dá renda. Tem muita pergunta, eu vendo imóvel e eu aplico no fundo imobiliário, né? Porque tem os fundos, né? Então tem que fazer conta, porque não tem resposta, falar sim ou não, tem que fazer contas. Mas normalmente, se esse imóvel não tem vacância, se esse imóvel é um imóvel bem localizado, né, tem um imóvel perto do metrô, perto da faculdade, e você tem o aluguel, se você aluga ele sem vacância, é vantagem sim, porque você tem uma renda vitalícia para você. Mas olha, vou te falar, não adianta comprar um imóvel lá, um elefante branco, longe de tudo e querer alugar. É melhor você ter imóveis pequenos, comércio, apartamentos, lofts pequenininho e alugar todos, aí dá uma renda maior. E também, claro, os fundos imobiliários são interessantes. Tem que fazer conta aí, mas a minha resposta é que sim, vale a pena. Muito bem. Eu vi no seu site... Você tem muitos imóveis aí nessa pergunta, fora do script. Eu confesso, que eu tenho alguns terreninhos. E eu lembro que, eu lembro que uma vez eu ouvi de uma pessoa justamente essa sugestão, venda os imóveis e traga o dinheiro para cá. E eu fiz, depende, exatamente. Eu fui fazer conta se de repente falei, mas peraí, eu vou ficar descapitalizado não, vou ficar sem os bens e daí, o que vai acontecer dali para frente, né? O imóvel está ali, estou vendo, está seguro. Se você tem imóvel bem localizado, que você tem uma renda boa, mensal, é tranquilo, eu acho que imóvel eu acho que é tranquilo. Eu vi no seu site uma informação sobre atitude financeira positiva. Eu falei, poxa, o que será que é uma atitude financeira positiva? O que é, Odete? A atitude financeira positiva, na verdade, é tudo isso que nós falamos junto, né, Gil? Na verdade, é uma síntese do que nós falamos. Realmente, a atitude positiva é você gastar menos que você ganha, investir bem a diferença, é você não se preocupar com o dinheiro, valorizar o dinheiro. Eu falo, a pessoa é ter saúde financeira. Da mesma forma que se cuida da sua saúde pessoal, cuida da saúde financeira também. Porque a gente vai chegar lá na frente e nós precisamos ter uma independência financeira, que nós falamos sobre isso. Então, atitude financeira positiva é você viver financeiramente com equilíbrio. Gil, eu sempre digo o seguinte, nós temos que falar sim para nós. E eu tenho uma metodologia do sim, que é o S do sim, é sonhar, mas transformar esses sonhos em objetivos e metas. O I do sim é identificar a sua situação financeira. E o M é mãos à obra. Então, saber o que você quer, né? Identificar a tua necessidade de dinheiro e mãos à obra para você realizar o teu sonho, a sua viagem, comprar o teu carro, se programar financeiramente. Tá certo? Porque é o seguinte, os nossos sonhos são ilimitados. Sim. E o nosso dinheiro, limitado. Então, temos que encontrar o equilíbrio aí. Isso é muito importante. Okay. Isso é ter educação financeira. Nossa, depois dessa aqui, eu acho que a minha vida vai mudar. Porque você, 50 anos, acho que percebeu isso também. Quer dizer, a gente sonha muito, agora a gente tem que trazer isso para a nossa realidade. O sim dela é sensacional.